Olá, bom dia. Está começando o Eldorado Expresso com os principais destaques das plataformas do Estadão nesta segunda-feira. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Raíssen, bom dia a todos. E a gente começa falando sobre as outras reformas que o governo quer fazer além da Previdência. É a reforma administrativa, tem o Pacto Federativo e também propostas de mudanças no regime fiscal, tudo isso num pacote que o governo deve entregar ao Congresso amanhã, com uma visita pessoal do presidente Jair Bolsonaro e também do ministro da Economia, Paulo Guedes. Neste fim de semana, o presidente Bolsonaro declarou que, em relação aos servidores públicos federais, a ideia de acabar com a estabilidade não é para os atuais servidores, seria para os futuros e, ainda assim, algumas carreiras teriam a estabilidade mantida. Nesse meio todo, nesse pacote todo, tem uma PEC chamada de emergencial, que é para permitir, uma proposta de emenda à Constituição, para permitir redução de jornada de trabalho e de salários para os servidores, para tentar reequilibrar as contas públicas. Tudo isso a gente acompanha. Falamos também sobre o presidente Bolsonaro, que disse que o pior ainda está por vir em relação às manchas que estão contaminando as praias de todo o Nordeste brasileiro. Ele falou isso numa entrevista à TV Record, dando a entender de que, no final das contas, o que já foi retirado, das areias das praias é uma fração muito pequena do óleo que foi derramado em alto mar. Enquanto isso, no fim de semana, essa mancha de petróleo chegou à região de Abrolhos, lá na Bahia, no sul da Bahia, que é uma região muito importante para a biodiversidade, não só do Brasil, mas da América do Sul. A Marinha também está de olho numa possível investigação, que vai chegando cada vez mais próximo a esse navio grego que teria derramado óleo, ter chegado aqui. E agora os voluntários também estão trabalhando, não só voluntários, mas agentes públicos se mobilizando para tentar evitar que novas contaminações também cheguem à região de Abrolhos. E nessa mesma entrevista que a Carol citou, o presidente Bolsonaro disse que as chances de ele deixar o PSL são de 80%, e de ele criar um novo partido, do zero mesmo, de 90%. Ele deu essas declarações a respeito dessa crise envolvendo o PSL, a disputa interna no partido, disse que está de olho para a revelação de uma possível caixa preta do PSL, que começaria um novo partido do zero, sem recursos do fundo partidário. Há uma possibilidade que esse novo partido seja o PMB, Partido Militar Brasileiro, é um partido que está em processo de formação. Hoje cedo, lá na Rádio Dourada, a gente conversou com o criador desse partido, o articulador, que é o deputado federal Capitão Augusto, que é presidente da Frente Parlamentar da Segurança, lá no Congresso, e também que é a chamada Bancada da Bala. E ele falou que aceita até abrir mão do comando do partido para entregá-lo para o presidente Bolsonaro. Diz que é um partido que aceitará civis e revelou por que ele quer o número 38, como o número do partido, é um número que está sendo pleiteado. Ele chamou de 38 mesmo, para gerar essa identificação com a população, e que ele acha que não é uma identificação com a violência. E o Supremo Tribunal Federal realiza hoje uma audiência pública com diversos artistas, dentre eles os cineastas Cacá Diegues e Arnaldo Jabor, o Caetano Veloso, músico, e também atrizes como Dira Paz, Adriana Esteves e Beth Farias. A ideia é discutir uma questão envolvendo o cinema brasileiro. A audiência foi convocada pela ministra Carmen Lúcia, que é a relatora desse caso, e vai embasar uma discussão proposta pela Rede Sustentabilidade contra um decreto do governo federal que esvaziou a estrutura de um conselho da Ancine. O partido diz que é uma forma de censura esse decreto do presidente Bolsonaro, que acabou podando ainda mais esse conselho. Além disso, transferiu ele do Ministério da Cidadania para a Casa Civil. O presidente nega qualquer tipo de censura por parte do governo. No esporte, destaque para Lewis Hamilton, o piloto inglês, campeão mundial pela sexta vez. Ele é hexacampeão. Ontem ele foi segundo colocado no Grande Prêmio dos Estados Unidos e conquistou então o 6º título. E olha, já há projeções, ele tem 34 anos, conquistou o 6º título mundial, ele só está um atrás do Schumacher, Michael Schumacher, o alemão. Então, com a idade que ele tem, com a grande equipe que ele tem, que é a Mercedes, projeta-se que ele possa vir a ser o maior campeão mundial da história da Fórmula 1. Destaque também para o Campeonato Brasileiro, com a queda do técnico do Corinthians, Fábio Carille, após a derrota 4-1 para o Flamengo, que segue disparado na liderança da competição. Você confere tudo lá no estadão.com.br.
E o cinema também volta à pauta quando falamos sobre a prova do Enem realizada no último domingo. A democratização do acesso ao cinema foi o tema da redação. Tratou sobre alguns aspectos de direitos humanos, mas deixou temas sensíveis ao governo de fora. Por exemplo, em 10 anos foi a primeira vez que não se trata de ditadura nessa prova do Enem. A segunda etapa será realizada no próximo domingo e apesar de uma foto, de uma prova ter sido vazada nas redes sociais, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que o culpado vai ser responsabilizado e que isso não interfere em nada na boa avaliação da execução do Enem ontem. Estes e outros assuntos se acompanham nesta segunda nas plataformas do Estadão. Uma boa semana. Tchau. Boa semana.